Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho da possibilidade de pedir auxílio doença no correio. É isso mesmo, auxílio doença via correio. É isso mesmo que você ouviu. O INSS anunciou que os segurados que necessitarem do benefício por incapacidade temporária poderão, em breve, realizar esse procedimento de forma mais ágil e prática. Então, olha que prático para quem não domina a internet. Através de uma parceria com os Correios, os trabalhadores da iniciativa privada poderão requerer o benefício e entregar os laudos e atestados médicos em qualquer agência dos Correios. Então, essa ação faz parte dos esforços do INSS para ampliar a utilização do Ateste Med. O Ateste Med, presta atenção porque vocês vão ouvir falar muito nesse nome. Então, o Ateste Med, ele é um sistema online que permite o envio digital da documentação emitida pelo profissional de saúde, dispensando, assim, o exame presencial realizado por um médico perito em uma agência previdenciária. Então, segundo o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, a novidade ela faz parte de uma estratégia do órgão de ampliar o uso do Ateste Med, que é o sistema online que dispensa a perícia presencial, com o objetivo de conceder 100% dos benefícios por incapacidade por meio dele até 30 de abril. Existe também a opção do próprio segurado enviar os documentos pelo portal ou pelo site Meu INSS. A avaliação, nesse caso, ela será realizada à distância pelos médicos peritos do INSS. Então, essa nova modalidade de atendimento pelos Correios, ela teve início dia 18 de março em formato de um projeto piloto. Posteriormente, a previsão é que o serviço seja disponibilizado para todas as regiões do Brasil de forma gradual. E como é que funciona na prática o pedido de benefício por incapacidade pelos Correios? Bom, o segurado que for diretamente à agência dos Correios será atendido por um funcionário que fará o pedido e digitalizará o atestado médico. Então, o segurado ele também poderá fazer o pedido através da central telefônica 135 e apresentar o atestado médico nos Correios para completar o requerimento. Bom, como a medida ela pode beneficiar o segurado? Com a possibilidade de solicitar o benefício pelos Correios, isso vai trazer eficiência ao sistema, liberando a força de trabalho dos peritos para outras análises, como requerimentos de benefício de prestação continuada, LOAS, também conhecido, ou BCP, ou reavaliação periódica de outros benefícios. Então, o Ateste Med ele diminuirá o risco de pagar o benefício durante um período prolongado apenas por conta de atrasos na análise, independentemente do estado de recuperação do segurado. Em 2023, o Ateste Med ele foi utilizado em aproximadamente 30% dos pedidos de benefício por incapacidade temporária, também conhecido como auxílio-doença. Então, a expectativa é economizar as verbas públicas com a digitalização desses processos. Além de otimizar o processo de concessão dos benefícios,
A mudança ela deve trazer economia para os cofres públicos, uma vez que diminuirá a necessidade de horas extras trabalhadas pelos médicos peritos. Atualmente, o INSS conta com cerca de 1.600 agências em todo o país, enquanto que os Correios eles têm aproximadamente 11.000 unidades nas quais quase 7.000 são agências próprias. Então, a parceria entre as instituições visa facilitar o acesso dos segurados aos benefícios, reduzindo a burocracia do processo. Bom, o INSS está utilizando a tecnologia como sua aliada, uma vez que está investindo em inteligência artificial e análise de dados para evitar fraudes. Segundo informações da Previdência, todos os pedidos estão alimentando um banco de dados com milhões de atestados médicos que ajudam a fazer um cruzamento de informações sobre os médicos, como o hospital onde trabalham, e a veracidade do número do registro no Conselho Regional de Medicina. Quais doenças te dão direito ao benefício? Bom, existe uma lista de doenças que não exigem carência para a concessão do auxílio-doença pelo INSS. Então, essas condições especiais, elas permitem imediato acesso ao benefício, sem a necessidade de cumprir a carência de 12 contribuições mensais. Então, as doenças incluídas nessa lista são câncer, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondilioartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia grave. Então, essas condições especificamente garantem aos indivíduos afetados tenham acesso imediato ao auxílio-doença sem necessidade de cumprir a carência padrão. Já outras enfermidades, como tendinite, diabetes, depressão, têm necessidade de cumprir a carência. Então, quando você ingressa no INSS, são 12 meses. A previsão do INSS é que até 30 de abril, 100% dos benefícios por incapacidade temporária, ou seja, auxílio-doença, sejam requeridos via teste MED. Bom, a gente vai falar agora do tão temido pente fino do INSS, porque com o objetivo de reduzir custos, a Previdência Social ela vai verificar possíveis fraudes e vai fazer um pente fino no INSS. Então, benefícios como auxílio-doença, seguro-defeso, benefício de prestação continuada, que é o BCP-LOAS, passarão por uma revisão. Então, o INSS trabalha com pacote de medidas para gerar uma economia pelo menos de 10 bilhões nos cofres públicos ainda esse ano. Bom, e como é que vai funcionar o pente fino do INSS? A revisão ela vai começar pelo benefício de prestação continuada, o BCP, também conhecido como LOAS. Então, será realizado um levantamento para que alguns casos, como, por exemplo, de transtorno do espectro autista, não precisem passar por essa revisão. Outros beneficiários, serão convocados a partir de maio para perícia médica e comprovação da renda familiar. E também será verificado se o segurado ele está acumulando o rendimento com outro benefício previdenciário ou seguro-desemprego, ação que não é permitida. E quem estiver recebendo o auxílio-doença por mais de um ano será chamado para fazer a perícia médica. Então, a revisão ela está prevista para ser realizada em julho. Referente às pessoas que recebem seguro-defeso, o governo pretende usar os bancos de dados dos estados e municípios. Então, esse seguro é pago a pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte. Bom, e quando começa? De acordo com o INSS, a revisão
vai começar pelo benefício de prestação continuada, o BCP-LOAS. Então, a partir do mês de maio, como eu falei agora há pouco, outros benefícios serão convocados para perícia médica, comprovação de renda familiar e conferência de acúmulos de benefícios previdenciários ou seguro-desemprego. Então, a previsão é que em julho ocorra a revisão do auxílio-doença. Serão chamados para fazer a perícia médica quem estiver recebendo o benefício por mais de um ano. Então, para o seguro-defeso, como eu falei há pouco, será utilizado o banco de dados dos estados e municípios. O foco do pente fino do INSS será revisar benefícios com suspeitas de irregularidade ou fraudes detectadas pelo sistema. Iniciativas de pente fino, elas são autorizadas normalmente por medidas provisórias e leis que buscam aprimorar a eficiência e integridade dos gastos públicos com a Previdência Social. Então, o processo de revisão, normalmente ele ocorre a notificação aos beneficiários selecionados, geralmente por meio de carta, sobre a necessidade de passar pela revisão. Então, a pessoa ela deverá agendar e comparecer a uma perícia médica, no caso dos benefícios por incapacidade, ou apresentar documentos, os documentos adicionais conforme o benefício. Após a revisão, o benefício pode ser mantido, suspenso ou cancelado, dependendo das constatações que forem feitas. Em caso de suspensão ou cancelamento, o beneficiário tem o direito de recorrer da decisão. Então, a pessoa ela tem obrigação de comparecer à perícia agendada ou a entrega de documentação. O não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida, ela pode resultar na suspensão do benefício. Não adianta você receber a notificação e jogar fora a cartinha achando que se livrou do problema, porque não funciona assim. Se você fizer isso, você vai ser bem pior na hora que você deixar de receber o seu benefício. Bom, vamos a alguns conselhos práticos. É bom você manter os seus dados atualizados junto ao INSS. Certifique-se de que as suas informações de contato estão de fato atualizadas para que você possa receber todas as notificações. Benefícios que as pessoas que trocaram de endereço e não informaram essa mudança para o INSS, elas podem não receber a comunicação. E quem não responde à convocação pode ter os pagamentos suspensos até perder o benefício. Então, precisa tomar cuidado. Situações que podem ser evitadas pela atualização de cadastro pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Então, quando você receber a correspondência sobre o pente fino, mantenha calma e leia atentamente toda a correspondência do INSS. Se você ficar inseguro, procure um advogado para que possa te ajudar a separar os documentos necessários. E é bom você guardar esses documentos. Por mais que o segurado esteja usufruindo de um benefício por incapacidade por muito tempo, sempre é importante você guardar toda a documentação médica que descreve o problema de saúde. Então, exames, laudos, comprovantes médicos são importantes para justamente atestar que o problema de saúde continua e o segurado continua incapacitado e necessitado do benefício previdenciário. Bom, esses documentos são importantes não só para mostrar o perito médico do INSS, mas para embasar uma possível ação judicial pleiteando o restabelecimento do benefício, caso ele seja cortado no pente fino. E quando isso acontece, a perícia será com um médico diferente do que você passou no INSS, normalmente especialista no seu problema de saúde. Então, faça exames periódicos para comprovar a existência da doença e necessidade de manter o benefício caso você receba benefício por incapacidade.
Agora é hora de procurar o médico e colocar a documentação em dia, porque ao ser convocado, você não terá tempo de marcar médico e fazer exames. E para as pessoas que recebem o BCP, que é o Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS, eu aconselho a atualizar o cadastro no CadÚnico, porque muitos benefícios são cortados por falta de atualização nesse cadastro. A cada 2 anos, a pessoa precisa comparecer para atualizar esse cadastro. Agora é um bom momento para atualizar o seu cadastro. Então, não espere ser convocado pelo Pente Fino, porque você não terá tempo de atualizar. Então, o governo federal, ele está realizando o cruzamento de dados referente às rendas das pessoas que pertencem à mesma família. Então, tome muito cuidado com a renda familiar, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Esse critério, ele pode ser superado em alguns casos, mas eu não vou entrar aqui em detalhes hoje, que a gente está discutindo outro tema. O ideal é você facilitar ao máximo a informação para o INSS a fim de evitar equívocos na hora de analisar a sua situação. Então, a princípio, não foi oficialmente divulgadas as regras para o Pente Fino de 2024. Contudo, analisando os processos anteriores, alguns segurados não poderão passar pelo Pente Fino, conforme disposição legal. São eles: beneficiários de aposentadoria e pensão considerados inválidos com mais de 60 anos de idade, todos aqueles que possuem 55 anos ou mais e que já recebem o benefício por incapacidade por mais de 15 anos, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, segurados que recebem benefício previdenciário em virtude de HIV ou AIDS, aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Então, portanto, as situações como essas, o Pente Fino não vai ser devido, não é esse o foco. Caso o INSS notifique o segurado, ele poderá responder à notificação, justificando que não se enquadra nos requisitos para passar pelo Pente Fino. O Pente Fino do INSS, ele é uma proposta do órgão para reduzir ao máximo os pagamentos de benefícios, e ele foi implementado com a finalidade de diminuir a quantidade de valores que são destinados mensalmente via Previdência Social. Então, por isso, essas avaliações costumam ser altamente criteriosas. Qualquer mínimo detalhe que possa indicar uma irregularidade já é motivo para determinar a obrigatoriedade de apresentar documentação comprobatória. Bom, para quem é beneficiário de um desses programas que eu acabei de falar, vale a pena ficar já preparado. Caso caia no Pente Fino, o ideal é já ter em mãos toda a documentação para evitar que o seu benefício seja suspenso ou cessado. E para quem já está assustado com a volta do Pente Fino, eu tenho ainda mais uma notícia sobre o bloqueio de benefício que será facilitado. Isso porque o INSS vai propor mudanças na lei para permitir bloqueios e cancelamentos de benefícios indevidos com maior rapidez. Então, o processo de cobrança desses valores também será acelerado. Então, com todas essas medidas realizadas, o órgão busca ter economia para que os valores sejam investidos em outras frentes de trabalho. É engraçado porque não existe uma preocupação para implantar esse benefício de maneira rápida, que muitas vezes ele acaba levando meses, né, para devida implantação, mesmo via judicial, mas para cancelar já é rápido e eles querem agilizar ainda mais. Então, é um verdadeiro absurdo e diz respeito com as pessoas que pagam uma vida inteira o INSS e na hora que elas precisam, elas se deparam com esse tipo de coisa.
Então, gente, eu estou avisando vocês estão sendo, vocês estão tendo o privilégio de saber antes, a gente nem tem as regras ainda, isso começou a ser ventilado agora, então vocês já podem se preparar, vocês já podem separar a documentação. Quem recebe benefício por incapacidade já comece a agendar os exames, compareça ao médico, pegue atestado, laudo, tudo o que você puder, para que você consiga comprovar o seu problema de saúde efetivamente. Porque a gente sabe que esses pentes finos, eles, na dúvida, eles cortam. Não é na dúvida que é o correto, vamos manter. Não, na dúvida eles cortam e aí o segurado que corra atrás dos direitos dele. Então, é muito fácil você perder o benefício. Então, tome cuidado, agende médico, já procure, já está com... E quem recebe BCP, já faça, vá no CRAS da sua cidade, atualize o seu cadastro no CadÚnico, veja a renda familiar como está, para que você já não tenha problemas, porque não depende só da sua renda, mas das pessoas que moram com você, né? No caso dos filhos, solteiros, enfim, tem uma série de regrinhas aí dentro para que você não perca o benefício. Então, tome cuidado, a renda de 1/4 de salário mínimo por pessoa, então tome cuidado para que você não venha perder um direito, que às vezes você está há anos recebendo, e assim, o que eu vejo muito, a pessoa recebe uma aposentadoria por invalidez, quando é chamado no pente fino eles cortam, aí depois você entra com ação, tudo mais, te concedem outra aposentadoria por invalidez, só que um valor muito menor, porque antes da reforma era 100%, agora já diminuiu, é 60%, mas é 2% no caso dos homens, o que passar de 20 anos trabalhados, então quer dizer, é muito sério o negócio. Então, tomem cuidado para não perder o benefício à toa. E quem for chamado, junte documentação, tudo que eles... mas eu já juntei o RG, junta de novo, porque às vezes eles pedem mais de uma vez o mesmo documento. Então, você vai brigar, falar, não, eu já juntei? Não, você pega e mostra, olha, tá aqui, o documento tá aqui, sabe? Não vale a pena você discutir, porque, assim, o seu prejuízo pode ser muito grande. Então, junte tudo, apresente e lembre-se que muita gente não está sabendo. Então, se você puder, divulga esse vídeo, compartilhe com os amigos para que eles saibam o que está por vir, tá? Porque isso é pouco divulgado e acaba o quê? Pegando as pessoas de surpresa, que é justamente esse o intuito, porque você é convocado, você normalmente tem 5 dias para ligar, que seja 30 dias, até você agendar um médico, não dá tempo. Então, já separe, já deixe tudo pronto para que você não seja pego de surpresa. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.